Muito bem, parabéns, Aroeira, parabéns. Obrigado, meninos. Parabéns. Obrigado. E a Daiane tem Obrigado, Daiane. de estar com Mil raiva, beijos porque você. foi um festão, Daiane. Foi um festão, foi sensacional. Foi. Nossa, foi imperdível, a só que Daiane você não perdeu. pode ter. Não, vai ter. Vamos Beijos, fazer Daiane, outras muito festas obrigado. desse tipo e Eu quero- a Daiane tem que vir. Quero, que vocês me permitam agradecer a Daiane o carinho e a gentileza que ela falou de mim ali. Fiquei muito emocionado. Obrigado, Daiane. Bora lá, vai lá, Regina. Para a gente passar por esse assunto, eu vou botar as fotos aqui, entendeu? As fotos da festa. Ué, pai, já boa tarde aqui. Não, dê boa tarde aqui para todas e todos. Vamos com calma. Então, tá bom. Então, vamos dar boa tarde. Um beijo para a Daiane também. Um beijo, boa tarde para o Miguel, para a Aroeira. E Daiane, a próxima não pode perder. A gente também está louco para conhecer você pessoalmente, viu, Daiane? Então, tem que ser rápido. E aí, agora, o Miguel vai mostrar para a gente cenas do festão que foi a festa do Aroeira. Tinha tanta gente, né? Nossa, que festa boa. Vamos lá, vou começar com o grupo aqui, com o nosso patrão. Está aqui, né? O Aroeira no meio. 247. A equipe do 247. Aqui no Rio. E só falta o Ricardo Negutol, que não está aí. Estava lá. Acho que ele ainda não tinha chegado. Não, ele já tinha chegado, sim. Ele estava lá afinando o violão dele. Estava afinando. Então, é Denise, a Daphne, essa é uma amiga ali da Hilde. A Vera, Vera Bocaiúva, a Hilde, eu, a Vera, mulher do Atucho, o Atucho e o Miguel. E essa era a nossa equipe, faltou o Ricardo e faltou também... Quem mais? Ele está logo ali, estava lá tocando. E faltou também o André, né? André não foi. O André não foi. E a Sara também, que mora longe, né? O Marcelo estava ali também, o Marcelo estava lá em cima. O Marcelo, exatamente. Não saiu na foto. O Marcelo. Deixa eu botar em ordem aqui, porque... É a coluna social do nosso Távola. Exatamente. Estou um pouco atrapalhado aqui, porque não está na mesma sequência das charges, entendeu? Então... eu vou botar aqui na mídia, olha. Imaginei que eu iria para a coluna social. Olha aqui, o Aroeira e o Ricardo aqui. O Aroeira e o Ricardo tocando. Sim, tá. Isso, agora está certo. Gente, e o Ricardo também, né, Aroeira? Sensacional ele. Muito bacana. Super bom. Nossa, animou muito também a festa. Todos os músicos maravilhosos, foi música a noite inteira. Super banda, difícil de reunir por causa do custo, né? Assim, você tem 6 músicos fantásticos ali, mais um convidado especial, tá muito bacana. Ai, caramba, tô atrapalhado aqui, desculpem. Bola para frente, gente. Isso é só umas fotos, ia ser bacana, não é? Nós temos uma pauta. Não, mas tem aquela foto com os chargistas. Pois essa que eu estou aqui para colocar. Não tô conseguindo, caramba. Agora vai. Cartunistas aqui, pronto. Aqui, ó. Isso, bota maior. E ainda tinha mais um cartunista, gente. Estava lá, apareceu lá também depois. Olha o Jaguaré. Fala aí, Miguel, quem eram? Não, eu não estou conseguindo ver aqui. É o Miguel, à esquerda. Cavalcante. Você. Os Homens de Preto. Eu e o Rippert. E embaixo... Os Homens de Preto. Os Homens de Preto. E embaixo está o Jaguar e o Chico Caruso. Exatamente. Jaguar no alto de seus 93 anos. Isso, 92. Gente, que foto histórica, né? Foto histórica, foto muito bonita. Exatamente. O Zé da Silva estava também aí, mas eu não sei. O Zé também estava, mas ele não apareceu e não estava de camisa preta, entendeu? Não estava, mas ele estava embaixo. Olha, todo mundo. Tem mais uma, peraí. Só botar mais uma aqui, que é a última, que é o Aroeira e o Chico. Aqui. Maravilhosa. O Chico cantando e o Aroeira recebendo o abraço dele. Essa foto é ótima, adoro essa foto.
Então, a seção coluna social... É importante lembrar que ali atrás, aquele quadro ali, com as caricaturas, é do Chico Caruso. Esse é um restaurante, para quem não conhece, aqui no Rio, é o Fiorentina, que é um restaurante muito frequentado por artistas de todos os campos, com muitas assinaturas das pessoas que frequentam, e um cardápio, muitas vezes, com nome de artistas, de atores, de músicos. Então, é um restaurante muito, muito típico, muito tradicional aqui no Rio, que mudou. Não, e muito bom, está com uma cozinha excepcional agora. Sempre foi um ponto de encontro do pessoal do teatro, por 50 anos aí. Tanto é que nas paredes dele, do restaurante, são as fotos da turma toda, a Fernanda, todo mundo. A turma dos últimos 50, 60 anos do teatro está por aí, nas paredes da La Fiorentina, né? Foi muito bacana, foi uma delícia ter feito. Foi muito bom, muito bom. Foi muito bom. Mas olha, antes da gente começar aqui um assunto, eu queria só retomar uma coisa que a Márcia Carmo estava dizendo aí, o Miguel estava lá, ouviu também. Gente, esse Milei, a gente está revivendo um Bolsonaro, né? Cada vez que... Agora falou mal da mulher, eu tenho uma opinião, espanhol, não é só revivendo. Como também o Bolsonaro tinha falado mal da mulher do Macron. E eu fico pensando, queria lançar isso para vocês. Gente, a gente entende, a gente procura entender essas ações da extrema-direita, mas é um saquinho de maldades com coisas que também... xingar a mulher de um político, de um dirigente... O que ele ganha com isso? Quer dizer, esse saquinho de maldade... Eu não sei. Se tiver alguma explicação política, tudo bem, mas senão eu acho que ele é maluco. Tem uma explicação política. A explicação política não é tão... a gente tem falado sobre ela. A maior parte da nova extrema-direita, ela é um caudal de gente que odeia políticos, que odeia a política, que odeia tudo que se refere à política, considera que todos os políticos são corruptos, aquela coisa que a gente está acostumado. Foi o argumento que usaram aqui, foi assim que eles cresceram aqui. Então, o Milei prefere romper relações com a Espanha, mas não pedir desculpas. Pode até ter escorregado, exagerado, mas ele não vai pedir desculpas porque o eleitorado dele espera que ele segure ali. O Latuf não estava lá, realmente faltou, mas o Latuf, se eu não me engano, estava viajando a trabalho. Ele não está no Rio Grande do Sul? Ele está em Porto Alegre. Está em Porto Alegre. Está trabalhando lá, está ajudando. O Latuf mora em Porto Alegre, e está lá numa atividade... E vocês sabem que ele é um cartunista de trincheira. Ele vai para o lugar onde está acontecendo, desenha de lá, fotografa e manda. Ele está fazendo lives de Porto Alegre, eu tenho visto, e a gente conversou num programa do Ricardo Megodon. Então, só fechando aqui o que eu estava dizendo, voltando lá, então há um motivo para esse ódio, para essa disfarçatez mesmo, para essa falta de educação absoluta é parte da política. Porque eles querem, o público desse pessoal quer que ele jogue, me perdoa a expressão, que ele jogue cocô nos políticos e políticas, e quem for do ramo, e todo mundo envolvido com isso. É antissistema. Eles. Né? Aquele negócio. Eles. Opa, outro músico aqui. E eles são um inimigo para que você pode ofender de todo jeito. Então, ele não vai voltar atrás tão facilmente. Pode ser até que a Argentina... Como o Bolsonaro nunca voltou atrás de nada. O Bolsonaro voltou atrás, mais de uma vez, porque a diplomacia apertava o gasganete, ele assustava um pouco. Mas ele custou a voltar atrás. Porque o Bolsonaro é um covarde. E o Milei é mais irresponsável do que covarde. E sabe o que é também, gente? Eu acho que esse pessoal eles não perdem. Apareceu uma oportunidade para chocar, para horrorizar, para ser mal educado. Eles não perdem a oportunidade, entendeu? Porque aquilo vai... Isso não é político. Bem ou mal, eles colocam eles no cenário. No cenário Regina, ele é o corajoso. Ele é o peitudo, é o corajoso, é o cara que, diante de tudo e todos, na frente do mundo inteiro, eu aponto o dedo e digo, safada, corrupta, piranha, porque eles são machistas e costumam também, quando é mulher, então, eles costumam carregar nos adjetivos que são bem machistas mesmo. Isso é uma coisa, é um troféu que ele ostenta para o eleitorado dele.
Não, pois é, e não pura, tem. Miguel, E essa você tem toda a razão. Essa é essa é, como é que se diz? O caminho, né? Esse é o caminho deles. Esse é o que eles usam para aparecer internacionalmente e causar escândalo. Então, a Espanha já retirou a embaixadora na Argentina e disse que não vai voltar a abrir a embaixada enquanto ele não pedir desculpas. E ele já falou que não vai pedir desculpas. Eu acho que é uma relação que se acabou. Aparece. Eu acho que é uma relação que se acabou. Eu queria só dizer uma coisa antes da gente seguir, em relação à festa do Aroeira, que vários assinantes do 247, vários do nosso público que estavam presentes lá na festa, foram muito lá, bom, muita fizeram gente. questão de se apresentar, fizeram questão de nos elogiar lá, de dar um abraço, um beijo e tudo. Foi muito bom a gente confraternizar com esse carinho, com essa gente. Eu tenho que dizer o seguinte, nos shows que eu dou por aí, sempre tem muita gente, sempre aparece gente da comunidade. É impressionante como o pessoal, assim, compreende que nós somos uma comunidade mesmo. A gente adora conhecer uns aos outros, eles também gostam de se conhecer. Outro dia eu lembro que duas pessoas da comunidade de 247 se conheceram num dos shows meus, ficaram amigos, se conheceram lá. Você é o fulano, gente que é famosa pelo nome, pelo nickname, está sempre presente nos chats e tal. Você que é o fulano, puxa vida. Eu acho isso um barato. Isso é realmente uma delícia. É isso aí. Olha só, quem falou que o Luiz Pardo está dizendo, corajoso é o Glauber Braga, fascista é sempre covarde. Ele tem respaldo para falar o que ele está falando, e também alguém falou assim, é também uma cortina de fumaça, porque não está aprovando nada no Congresso, não consegue governar, mas ainda tem muita gente apoiando ele lá, né? Mas pensa bem, as várias promessas do Milei, fazer aquela porcariada de acabar com a Argentina que ele está tentando passar no Congresso, xingar políticos e mostrar para todo mundo, isso ele prometeu em campanha. Então ele está cumprindo uma das promessas dele, que é ofender o mundo, né? Literalmente, ele prometeu isso em campanha. Falando em covarde político, que odeia política, eu queria falar de duas pessoas. Uma do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e outra do Sérgio Moro, que estão em evidência hoje. Sérgio Olha Moro... que a Cíntia foi, ó. Pois é, a Cíntia está falando aí, exatamente, ela estava lá. Ela foi, isso mesmo. Fala, Miguel, desculpa. Não, falar do Sérgio Moro, eu queria renovar aqui as nossas apostas no bolão, que resultado vocês acham que vai dar, e a outra falar sobre o Eduardo Leite, que insiste lá em rebolar em cima de um mandato extremamente ameaçado, e agora o prefeito, né? O prefeito também, depois que ficou comprovado hoje por documentos que ele foi advertido do perigo desde 2019, a situação dele ficou muito complicada, porque ele não fez nada em relação à advertência que recebeu por 4 vezes. Entendeu? Então, ele disse assim, porque vocês acham que a culpa das enchentes é das bombas? Entendeu? É engraçado isso, né? As pessoas... Para que existe bomba, então? Entendeu? Eu me pergunto. Se não é para ser acionada quando tem uma enchente. Eu fiquei impressionado porque tanto o prefeito quanto o governador defenderam suas posições. O governador chegou a dizer que o equilíbrio fiscal era a pauta principal do governo e não a prevenção de acidentes. Isso é muito importante, mas assim, ele falou, é muito importante, tal, mas, na verdade, o governo tinha outras pautas. E tem, nos preservando, é preciso equilíbrio fiscal para que a gente possa atuar quando for necessário. Espera aí. Equilíbrio fiscal para atuar quando for necessário e não atuou quando foi necessário. Então, o que eu acho é o seguinte, eles estão tentando isso com o respaldo dos jornalões, né? É isso que eu ia te dizer, a Globo News está acatando tudo que ele fala. Isso é a coisa certa a fazer. Olha, eu sei que ele tá muito bem conhecido no Brasil. Eu estava vendo uma discussão sobre isso. No entanto, que ele subiu a popularidade digital. Mas a popularidade digital não diz se é para cima ou se é para baixo. Isso é um outro tipo de... É uma popularidade. Significa que ele está citado, foi citado... Falem mal, mas falem de mim. No entanto, é uma aposta que eles estão fazendo de insistir. Eles querem ver se conseguem levar, olha bem, hein?
se eles conseguem levar essa visão neoliberal do equilíbrio fiscal para depois dessa tragédia, como eles conseguiram levar também, levá-la seca, sem se molhar, em relação à pandemia. A gente chegou a pensar, nós conversamos tanto sobre isso, que poderia haver um recuo do neoliberalismo, já que o Estado tinha sido tão fundamental no combate à pandemia. Como está sendo agora, fundamental o Estado, mas não. Mas, na verdade, não. Na verdade, assim, o que eles conseguem fazer é até tirar de cena a discussão quando eles acham que pode ficar perigosa, mas, nesse momento, eles estão com tanta segurança de que a humanidade está, mais ou menos, rachada irremediavelmente, que eles estão expondo que eles preferem manter o equilíbrio fiscal do que salvar vidas. Tinha uma manchete no 247 que era muito boa. A pergunta é, quantas vidas vale o equilíbrio fiscal? Exatamente. Pois é, então, levando em conta que eles não estão mais com vergonha de dizer isso, e ainda no meio da tragédia, você sabe que isso me deixou com a pulga atrás da orelha, que pesquisas eles têm que eu não tenho? Que para poder ter a cara de pau dizer um negócio desse e achar que vai sair impune. E ele disse que não pode investir em prevenção porque ele tinha que pagar a dívida com o Estado. É o que eu falo, sim. Ele falou, não, a pauta do governo do Estado era o equilíbrio fiscal, que é isso aí. Não, mas ele também disse outra coisa antes, né? Porque cada hora é uma argumentação. Antes ele disse assim, não, eu não fiz não acompanhei isso, não fiz a manutenção, porque eu tinha que estar alinhado com o governo de então, que era o governo Bolsonaro, que era o governo da destruição. Então, ele tinha que acompanhar aquele governo, que era o governo federal. Ele mas falou está na mesma categoria. Como é que você acha que pode dizer uma coisa dessas em público e não ser torpedeado? Mas ele diz coisas absurdas. A imprensa, eu vi um comentário sobre isso, a imprensa desce o cacete em Lula. Aliás, foi o Reinaldo Azevedo que comentou isso. A imprensa não tem a menor tolerância e paciência com um cara que está fazendo exatamente o que tem que fazer. No entanto, ela engole qualquer bobagem que esse Eduardo Leite fala. Foi o Reinaldo Azevedo que falou isso, inclusive. Mas é impressionante isso mesmo, é impressionante como isso é evidente, fica evidente nessas situações. É lamentável, entendeu? Mas isso só vem a provar o que a gente diz o tempo todo. É perseguição, sim. Entendeu? Não há dúvida, preconceito, perseguição. Tem um pouco de medo também, mas é uma certeza de que dá para defender. O fato é uma perseguição, a causa pode ser o medo. Pois é. Eu acho que é uma certeza de que dá para defender uma bandeira dessas, porque as pessoas não estão mais ligando para o embate político. Pode ser essa a avaliação deles, pode ser essa. Eu já vi gente comentando algo por aí. Os caras de pau podem dizer qualquer coisa que quiserem, que não está afetando o rumo eleitoral deles, as pesquisas em relação. Esse governo é bom, é ruim, o governo passado era bom, ruim. Isso não está mudando. Aliás, praticamente todo programa, todo encontro nosso, a gente toca nesse assunto, porque é um pouco surpreendente. É difícil de engolir. Não é nem difícil de entender, mas é difícil de engolir. É muito. É muito escancarado. É muito escancarado. Cai outra vez, uma das menores taxas de desemprego que o Brasil teve nos últimos anos, e assim mesmo isso não consegue mover esse bloco. Nem o bloco do noticiário engajado deles, o noticiário do mercado, não consegue mover. Não consegue mover o parlamento, porque não há pressão popular. Porque se, em outros tempos, uma notícia dessa botaria o pessoal mais inquieto na base, e alguns deputados iam acabar. A gente já viu isso acontecer em outros governos. Os deputados vão aderindo porque a pressão das bases faz com que eles façam isso, porque os prefeitos, isso e aquilo. Estou vendo que o Lula tem conversado direto com os prefeitos, direto. Eu acho uma coisa muito inteligente da parte dele. Hoje teve até uma reunião com os prefeitos, a marcha dos prefeitos. Porque a compreensão disso, antigamente isso chegava no prefeito, e o prefeito que tem a pele dele para tratar, quer dizer, se ele não entregar alguma coisa na cidade, os caras sabem onde ele mora, literalmente. Pois é. Vamos lá jogar tinta no muro da casa dele. Tinta no muro. Esse cara tem muito interesse numa melhora da economia, um grande interesse na melhora da economia. Esse mesmo não está colando. Digamos assim, a, entre aspas, ideologia dos caras está parecendo ser o móvel principal.
É, é verdade. E agora, mudando ligeiramente, mas nem tanto de assunto, e o filme do Oliver Stone, hein, gente? Que foi. Eu não vi ainda, mas está. Não vimos, ninguém viu, mas o fato é que o Oliver Stone apresentou o filme em Cannes e falou que se ele estava fazendo. É um filme sobre um dos mais importantes, ou se não o mais importante dirigente atual no mundo, que é o presidente Lula, e que aí ele começou, né, fez elogios, disse que o Lula era uma pessoa que estava empenhada em combater a pobreza, que foi injustiçado, que foi perseguido, que era uma boa pessoa, e depois que o filme passou, foi aplaudido durante 4 minutos sem parar. E aí, o engraçado é que o pessoal não pode deixar barato, né? Aí a Folha já falou: mas o filme de não sei quem foi aplaudido por 10 minutos. E aí era um super estrela. Acho que mais uma do Reinaldo Azevedo. A Folha e falou também, vai às palmas. A Folha vai às palmas. Falaram que não tinha, que eles não consultaram, não ouviram a oposição. Imagina. Um filme feito sem ouvir a oposição. Como assim? É um cineasta, ele faz o que der na telha dele. Exatamente, ele faz o que quiser, exatamente. Né? Não é um programa jornalístico. Para isso, eles querem que o equilíbrio político funcione, né? Para as mentiras dele, não. Para as mentiras dele, não. Eu vi ontem um documentário. Deve dar um ódio, né? Eu imagino naquela alma encolhida, encarquilhada daqueles casos assim, o ódio mortal que eles sentem quando vêem isso. Eu vi no Canal Curta ontem um documentário muito interessante, já de 2021, né? Mas chama Democracia Manipulada, que repete toda a história em todos os países, na França, no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, da manipulação das big techs, da manipulação da internet em relação à eleição das pessoas que foram o resultado dessa manipulação, né? Bolsonaro, Trump, Giorgia Meloni, essa gente toda, os partidos de direita na Europa, como é ostensiva e como é imoral esse envolvimento das big techs em relação às ditaduras, em relação à democracia, a ameaça que elas fazem à democracia, por total desinteresse, porque a democracia não interessa a essa gente, porque eles querem ganhar dinheiro de uma maneira ilegal. Entendeu? O que é pior, eles têm aliados dentro dessas democracias nos postos de comando. Os governos já foram mais ferozes. Certamente. No momento, estão lenientes. Você dançando em volta deles, eles não estão ligando. É um filme de 2021, quer dizer, antes da eleição do Lula, eu não sei se era nem antes da prisão, da soltura dele, mas era um documentário absolutamente muito interessante sobre isso, entendeu? Eu não sei se o filme do Oliver Stone foi depois que o Lula foi libertado, não sei, uma coisa para a gente a gente vai saber em breve. Mas vocês lembram que a gente... Não, do Oliver Stone foi, porque ele entrevistou o Lula, eu me lembro. Ele entrevistou o Lula. Mas vocês lembram que a gente comentou aqui que eu tinha visto uma entrevista que foi realizada em Londres com gente de todos os veículos que foram chamados, de um sujeito que tinha trabalhado para... Como é o nome daquele? Já esqueci agora. O guru da extrema-direita... Como é que ele chama? O que elegeu o Trump? Exatamente. Aquele cara de cabelo... aquele que sabe, Aruera? Hein? Nosso público sabe, certamente. Não, mas você fala dele... Eu fiz muito cartoon com ele. Não, a gente sabe o nome, depois dos 70, né, Aruera? Oficialmente... Steve Bannon, rapidíssimo. O pessoal salvou aqui a gente, a Giovana, Maria... Que é amigo do Bolsonaro. Entendeu? Mas o Steve Bannon tinha um quartel-general, não me lembro que país na Europa, e esse rapaz, me lembro que ele tinha o cabelo assim pintado e tal, ele deu uma entrevista dizendo que ele tinha trabalhado para o Steve Bannon, isso já tem anos, né? Tinha trabalhado para o Steve Bannon e que ele já estava cansado de ver quantas democracias eles conseguiram derrubar no mundo inteiro. Isso naquele tempo.
né? A Hungria era uma delas, e ele fez essa denúncia, que ficou por isso mesmo, não se falou muito nisso, mas eu lembro porque eu vi isso na época, eu fiquei muito impressionada, e a gente não tinha ideia, não tinha nem Bolsonaro ainda ganhando a eleição no Brasil, né? Eu queria voltar um pouquinho ao Oliver Stone, porque assim, eu vi um comentário, não é um filme, é um documentário, por isso não contraponto. É verdade, é um documentário, mas os documentários não são registros do Estado, oficiais de história, coisa que vai. O que acontece? O Oliver Stone viu a história de Lula e imaginou quantos líderes no planeta saem da miséria absoluta para conduzir o país para vitórias impressionantes 3 vezes seguidas. Quantos deles sofrem injustiça, são presos e resistem, ficam ali, encaram, enfrentam aquilo, porque consideram que é o correto e depois retornam, mas é para contar nos dedos de uma mão. Qualquer cineasta, qualquer homem de cinema, qualquer documentarista, assim, eu tenho aqui uma história maravilhosa para contar. Ele diz, foi a Fátima que falou isso, ela diz, é um documentário, por isso não há contraponto, não tem que ter, né? Não precisa disso. O que tem é o seguinte, a visão de um cineasta sobre uma história, por tudo que é preciso para a história ficar impressionante. Gestos impressionantes de grandeza, de abnegação, injustiças agudas, liderança, salvação de um povo, mais de uma vez, nesse último caso, literalmente, Lula nos salvou. Salvou mesmo. É verdade. Nesse último caso foi isso. Então, o que ele tem, assim, é uma obra cinematográfica perfeita, muito grande. Lamento a história. Tem um eu acho, se fosse um filme de ficção, não seria crível. Eu acho que se fosse um filme, todo mundo dizer, não é possível uma pessoa ter essa trajetória, porque é um fenômeno. A trajetória do Lula é um fenômeno, ele é um fenômeno. Então, assim, o fato dele estar lá enche de... Eu ia lembrar aqui, uma espécie de homenagem carinhosa, que, apesar de muita gente estar com ódio mortal lá na Folha, no Estado e outros lugares, tem alguém que, se estiver entendendo o que está acontecendo, deve estar muito amargurado, que é o Fernando Henrique Cardoso. Queria lembrar dele, porque cada vez que o Lula falava uma dessas coisas, o Fernando Henrique ruía as unhas até o cotovelo. Que vanitas vanitatem. O Fernando Henrique, coitado, está uma pessoa, agora realmente a memória dele está péssima, ele não consegue mais lembrar de nada, quer dizer, então ele está vivendo o crepúsculo de uma maneira tranquila, mas ele não tem mais nenhum tipo de reação, digamos assim, a esse tipo de coisa. Mas se tivesse, ia estar xingando. Mas tem muita gente, Aroeira, tem muita gente que está aí com uma dor de cotovelo. Tem, claro. Imagina, quando é que um Oliver Stone ou qualquer outro grande diretor internacional vai fazer um filme, sabe, desse tipo com quem? Sobre o Bolsonaro? Pode ser com o Papa Francisco. Olha, Bolsonaro dá um filme. Não exatamente o filme que ele gostaria de ver. Exatamente. Dá um filme trash. Né? Nem lá no Congresso os bolsonaristas conseguiram, fizeram um papel horroroso lá no Congresso, uma coisa pífia, que foram lá agora, recentemente. É triste, realmente, mas a gente está vivendo isso, né? Nós elegemos essa gente, eles estão lá no governo, estão lá no parlamento, e nós vamos ter que aprender essa lição política, porque senão isso vai continuar, não há dúvida. Mas eu acho que o Aroeira tem razão, acho que daria um filme, porque a gente tem visto as coisas que estão acontecendo, por exemplo, está acontecendo a tragédia no Sul, aí as pessoas logo fazem uma edição das falas do Bolsonaro sobre essa questão ambiental, inclusive botando ali no meio o Salles, né, passando a boiada, vamos aproveitar e passar a boiada e derrubar tudo quanto é regramento do meio ambiente e tal. Então, isso aí é muito interessante, porque a gente vai vendo as coisas acontecendo e a gente volta um pouquinho atrás e pega aquelas falas horríveis. Né? E eles ainda tiveram, os 2 filhos ainda tiveram coragem de ir ao Rio Grande do Sul, né? Ainda bem que não deu em nada, foi um tiro na água sem trocadilho, entendeu? Horrível, entendeu? Porque eles voltaram rapidinho. Entendeu? Um andou de lancha lá, de jet ski, o outro apareceu e pronto, acabou, porque a repercussão foi péssima. E a Olívia está perguntando se o Fernando Meirelles vai filmar outro mecanismo. Esse foi outro tiro no pé, né?
Ele se arrependeu, né, o Fernando Meirelles? Sim. Ele fez um meia-culpa. E botou uma fala na boca do Lula que não era verdadeira, né? Isso exatamente. Não sei, é perdoável, claro, mas eu não sei se ele continua com o critério dele justo, entendeu? Mas ele fez uma meia-culpa, como qualquer pessoa honesta faria. Eu não sei se você consegue, mas eu mandei para você meus 2 cartazinhos que eu esqueci de pôr nas charges. Mandei vamos ter charges, vamos colocar charges. Então, se eu você boto a charge. Não, deixa eu só botar a charge, botar os cartazes do Aroeira antes. E antes do Aroeira fazer a publicidade dele, eu quero também chamar as pessoas para verem amanhã no Estação Sabiá, que eu vou entrevistar um escritor e juiz chamado Rubens Casara, que já escreveu vários livros, mas ele escreveu agora A Construção do Idiota, que ele está lançando hoje, mostrando como é que o capitalismo, no estágio que está, ajuda a criar o indivíduo idiotizado, criar a ignorância, perpetuar a ignorância, enfim, é um livro bem interessante e eu vou conversar com ele amanhã. 2 horas no Estação, 2 da tarde, 14 horas no Estação Sabiá. Ok, já estou com eles aqui. Peraí. É o que eu acho, viu, Dorian? Eu fiz uma charge sobre isso hoje. E também tem gente que diz nada é tão ruim que não possa melhorar. Isso é mais você, Aroeira. Mas a charge eu lembrei o que esses caras são, uma charge sobre eles. Eles que querem piorar. Como eles querem, eles têm planos para isso. Claro, a ideia é essa, né? Bom, bota primeiro o de hoje, né, Aroeira? Isso. Daqui a pouquinho. Eu vou sair correndo aqui, eu saio num pé. Toda terça-feira, a Aroeira sai correndo. Hoje é aniversário da Dulce, né? Hoje tem comemoração. Dulce Lobo, querida Dulce Lobo, companheira do Igor Essa, grande figura, produtora. Grande figura. Grande... Vou tocar um monte de pernambucano, um monte de música pernambucana, de Lenine a Reginaldo Rossi. E Dulce faz uma bela farofa, tem uma empresa de farofas espetacular. Dona Farofa, exatamente. Entendeu? Ela é CEO, porque o Igor é o cozinheiro. E o outro é este aqui. Muito bem. Ainda não chegou, mas já estou falando assim para entusiasmar. Mais uma vez, meus gatinhos estão aí, eu gosto sempre de fazer. E eu estou com um violonista muito bacana. Você está simplificando os gatos cada vez mais. Não, assim, dessa vez eu brinquei com o minimalismo aí. O que é essencial num gato? Aquelas boquinhas e os olhos. Né? Então, assim, brinco com essas coisas aí. Mas amanhã eu estou com o Ralph, um violonista muito bom, de uma delicadeza, um toque jazzístico muito divertido. Eu e a Cláudia vamos tocar com ele. Bonitinho esse cartaz, hein? Tá lindo. Não é assim? Bonitinho, eu gosto dessas coisas dos gatos. Esses gatos são maravilhosos. Muito bonitinho, olha. Maravilhoso, muito bom. Eu vou acabar fazendo um livro de gatos antes de fazer um livro de charges, acredito? Sim, claro, eu acho também que você devia fazer um livro dos dois. Está parecida com a Cláudia? Bem parecida. A gatinha está parecida com a Cláudia. A gata Cláudia, que está ali no meio, né? Parece com ela. Bom, vamos lá, as charges. Começamos com os cavalos do Rio Grande do Sul, que são personagens famosos, né? Mais um cavalo, né? Aquela aguinha que foi retirada do terceiro andar, gente. A água estava na janela do terceiro andar, entendeu? Andar, que coisa louca, né? Tadinho, é uma loucura. Né? A água foi subindo, ela foi subir na escada, claro, entendeu? E aí viu um buraco, foi lá na janela e apareceu. Salvaram ela. Maravilha. Aqui não são 3 cavalos, mas são como se fosse... Eu estava me referindo. A charge que eu estava me referindo, né? A involução. O caminho é o inverso. Mas, olha, pode piorar? Como comentou a nossa telenauta? Claro, e aí eu vou usar a expressão dele, segue o fio. Depois do Trump, depois de mim, o Bolsonaro. Depois do Bolsonaro, o Milei. Imagine, então, o que vem. Quem é o próximo? Quem será o próximo? Tarcísio. Não, o Tarcísio não, porque o Tarcísio ainda não é. Tem algo pior do que o Milei. O Milei já chega muito perto. Eu não sei de onde virá, mas há algo pior do que o Milei, porque isto tem funcionado. E é só por isso que eles vão continuar a produzir esse tipo de
Olha, é como na música dos Titãs. Bichos escrotos saindo dos esgotos. São eles, é verdade. Aqui o esgoto, por coincidência, né, onde foram parar as joias da... Gente, a Catanhede é aquela personagem, eu sou rica. As joias da Catanhede, como é que uma pessoa tem... Parecia uma... Sou rica. Uma monarca, né, uma rainha, dizendo... Como um biscoito. Como é que a pessoa não percebe que vai... Antonieta? Como é que ela não percebe? As pessoas não têm pão, pobres pessoas, como biscoitos, brioches. Minhas joias. Se ela fosse poder, era candidata a uma guilhotina, né? Mas... Bom, essa é a aura da enxaqueca, porque eu tenho enxaqueca. Então, muita gente conhece tem uma aura, ela te avisa antes que vai acontecer. E um acidente com o presidente do Irã e o seu... naquela região, não entendo como é que não explodiu nada até agora. Está todo mundo quieto, tentando manter a calma, gente, o que eu acho de muito juízo do pessoal, manter a calma. Pode até ser, né, gente? Eu acho que o mais incrível pode ter acontecido, que é um acidente, né, que é o menos esperado ali, mas pode até ser, né? E também, pode ser, como diria Bill Clinton, às vezes um charuto é só um charuto, entendeu? No momento, como diria o Bill Clinton, no momento, assim, é interessante perceber que o mundo árabe sempre foi pintado no Ocidente como o irracível, o terrorista, o que perde a calma, o que responde com violência. No entanto, o mundo árabe, desde o começo dessa crise, onde ocorre o genocídio de Gaza, tem reagido com uma calma, lucidez e diplomacia. E quem tem reagido de forma absurda, intempestiva, estúpida, é justamente Israel, o aliado do Ocidente. Né? Aquilo que a gente estava falando há pouco. As coisas são invertidas o tempo inteiro, né? Pela mídia principal. Principal não, porque ela já não é mais principal há muito tempo. Isso aqui a gente falou, a aparição meteórica do... Você sabe que eu escolhi a mesma foto para fazer o meu jet ski, aí quando eu vi que você fez, deixa para lá. A foto é muito boa, eu não tenho paciência de fazer o jet ski exatamente como ele for. Eu escolhi a minha foto de referência, eu ia fazer a simplifico, aí comecei a pegar outra, aí falei, não, vou fazer outra coisa, que o Miguel já cuidou do jet ski para nós aqui no 247. Esse aqui ficou lindo, isso aqui ficou realmente muito lindo. Aí eu resolvi trazer de volta a questão de Gaza, porque, por coincidência, eu recebi essa foto da moça de azul, com o lenço laranja, e com o corpo de um filho enrolado naquele processo. E não era essa mesmíssima posição, mas é uma pietá. Exatamente uma pietá. Uma coisa que as mães estão fazendo naquela região, e no mundo como um todo, há milhares e milhares de anos, chorando em cima dos seus... Não, é inacreditável o que está acontecendo. E ainda ficam ofendidos. O Netanyahu ainda diz que o tribunal está agindo de uma maneira antissemita. Cada vez cola menos, porque a quantidade de judeus no planeta que estão querendo o Netanyahu arrastado pelas ruas Pelo amor de Deus, para de usar essa desculpa do antissemitismo. Não, está colando cada vez menos, cada vez menos. Exatamente, pelo amor de Deus. Aliás, a gente não está nem levando a sério. Meu pai, cada vez que fala isso, nem liga. Eu não conheço judeu que se sentiu atingido por essa decisão do Tribunal Internacional. Eu espero que essa decisão do outro tribunal, do tribunal inglês, tenha alguma consequência. Eu achei de uma lucidez danada. Eu quase sempre faço Assange também, mas estava meio... Mas, assim, eu acho interessantíssimo a Inglaterra ter mantido um mínimo de civilização ali e evitado entregar o Assange para os abutres. Claro, é um momento, não é o momento, né, digamos assim. Gente, mas tomara que isso seja definitivo. Claro. É uma agonia essa história. É definitivo, é a segunda vez que eles recusam a extradição. E agora eles vão manter... Tem que libertar o Assange, isso é uma perversidade tão grande. Não, e libertar ele da prisão na Inglaterra também. Ele está preso, não é uma prisão. Está doente, agora volta a ser a batalha. Porque estava todo mundo em pânico, sabendo que ele morreria na prisão dos Estados Unidos. Agora, de volta a ideia de libertar. Essa é uma figura que está meio sumida por uma razão simples, está comandado por um filho. O Cláudio Castro. Está comandado por um filho. Não sei, pode ser... Tá, assim, a decisão é de poucos votos.
E ele tem indícios fortes contra ele, todo mundo tem comentado. Os que pediram até na grande média de imprensa do mercado. É claro, alguém pediu... É a vingança do Witzel. Pode ser a vingança do Witzel de uma certa maneira, mas é o mesmo mecanismo, para usar uma palavra que nós já usamos hoje aqui, que o derruba. Ele é um novato na política e está entrando e entrou de uma forma assim, lateral, entrou pela porta do lado, num dos lugares mais difíceis de se fazer política hoje no Brasil, por causa da milícia. Ele é ligado a ela, todos eles são ligados, mas, na verdade, a milícia sai queimando os seus e jogando, desovando pela lateral. Joga pela caçamba, do lado, passa pela estrada correndo e joga ali, abre a caçamba e plá, joga para fora. Cláudio Castro pode estar sofrendo isso agora. Sendo Estou lendo aqui agora que o Nunes, que é o prefeito de São Paulo, não sei se lá na Itália, aqui vai se reunir com o Matteo Salvini, que é o líder da extrema-direita na Itália. O Nunes? O Nunes. Candidato ontem eu li que Bolsonaro estava buscando outros candidatos a prefeito que não o Nunes. Será que tem a ver? Não sei, pode ser. Aí ele corre para se reunir com a extrema-direita para poder recuperar o cabo eleitoral? Aqui mais uma evolução aí sobre as questões da pimenta e do leite, entendeu? Cada um com as suas intolerâncias. Eu, infelizmente, não posso com nenhum dos dois, nem leite, nem pimenta. Aqui o Eduardo Leite. É o colete vazio. Eu sou apenas um colete vazio. É o colete vazio, sem trocadilhos. Colete vazio. Nossa, essa é a doença infantil do humorismo, você sabe, né, Miguel? O trocadilhismo é a doença infantil do humorismo. Mas eu não resisto. Aí, governo, sou contra. Exatamente. Aí, democracia. Sou contra. Aí, governo, a frase original. Mas eu acho assim, aí ficou meio parecido com o John Lennon. Ficou. Mas é a cara dele. É a cara dele, né? Não, ele não parece com o John Lennon. Eu não acho ele parecido com o John Lennon aqui, mas enfim. Mas é o Milei. É o Milei, e é um sujeito muito difícil. E, olha, não é o pior que eles podem apresentar. Eu estou assustado pensando o que virá depois do Milei. Eu fico pensando como é que foi a infância dessas pessoas, porque tudo tem origem na infância, né? A gente sabe como é que foi tratado pela família, ele foi amado, não foi amado, ele foi um menino mimado. E também eu pensava isso em relação ao Bolsonaro, né? Que tipo de infância essas pessoas que se tornam esse tipo de gente, né? Que odeia, que é mal educada, que só quer destruir. O Bolsonaro tem como a gente saber, tem um podcast maravilhoso sobre a vida do Bolsonaro, tem um livro, exatamente. Na verdade, assim, embora a infância seja um moldador, um determinante e tal, é algo diferente que faz esses caras se tornarem isso. Bom, essa charge aí... Né? Começa lá. A gente já vai fechar aqui, mas essa charge aí, ainda sobre o desastre do Rio Grande do Sul, é uma coisa que eu tenho insistido. Eu falo isso em todo lugar. Eu acho que é um absurdo o que o empresariado brasileiro e a falta de solidariedade do empresariado brasileiro, da riqueza brasileira, o tal do PIB brasileiro, em relação à tragédia. Deram quase nada. Todos nós, o Brasil inteiro, deu percentagens muito maiores do que ganha. R$100, R$200, o que tem, pega os bens que tem na prateleira que não são perecíveis e tudo, leva num posto de recolhimento, vai até lá, dá o trabalho, desce o morro, sobe o morro. Esses caras fazendo proselitismo com a caridade alheia, botando PIX à disposição, mandando, e essa frase vai ficar na história, mandando os empregados doarem as cestas básicas que eles tinham ganho. Isso é inacreditável. Agora, essa frase só não doamos mais porque estamos sem trocado. É muito bom. E agora é preciso notar que agora um tipo de pressão nas empresas gaúchas para os empregados voltarem a trabalhar sob o risco de perder os seus empregos, entendeu? Sem condição de voltar a trabalhar, eles estão fazendo esse tipo de pressão. Temos um minuto, pessoal. Vamos lá. Depois de nós tem o Ricardo Nego Tom com o programa dele. Aqui temos o Eduardo Leite tentando desesperadamente adiar as eleições para que não... Sobreviver às eleições que virão, né?
E a Niara? Niara é um apanhado geral de tudo aquilo que a gente conversa, porque é um quadrinho, né? Então, eu falo um pouco disso tudo, das mudanças climáticas, da necessidade de solidariedade, de ter solidariedade, da ausência disso nos E repete aqui a charge, né? Repito mais ou menos, muda um pouco o texto para poder encaixar. A função da Niara é esclarecer, explicar como funciona a injustiça fiscal. Além de todas as formas de exploração, a ideia de que o pobre paga muito mais imposto do que o rico, muito mais imposto do que o rico, percentualmente. São uma das distorções mais impressionantes do capitalismo. A nossa audiência cresceu demais durante o programa. Está maravilhosa. Eu quero só botar, assim, a meu favor, essa mensagem da Soraya, dizendo: Regina Estação Sabiá sempre emociona. E é mesmo, é muito bom mesmo. Muito obrigada, Soraya. E queria te contar, Miguel, que a nossa convidada da idade, do Barato da Idade, Andréia Pachá, foi convidada para fazer parte do TSE. Então, ela está indo para Brasília e vai ser a nossa correspondente. Andréia? Que maravilha, que maravilha. Bacana, que né? Bom. A Andréia, querida, pô, fantástico, grande jurista. E quarta-feira entrevistaremos a Hilde, nossa ídola do Barato da Idade, e quinta-feira ela estará aqui, junto com a gente. É isso aí. Nós voltamos na terça com nossas conversinhas aqui. Deu certinho. Deu certinho. Beijo. Muito obrigada a todos que acompanharam. Obrigado à comunidade toda também pelo carinho no meu aniversário. Tchau, tchau. É isso aí. É isso tchau, aí. Tchau. Um beijo para todo mundo. Cadê o nosso... Gente, não estou achando aqui a vinheta da despedida. Encerramento, achei. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tá complicado agora, tem muita coisa. Tchau, tchau.